Mais uma vez com a gente, ela que é nutricionista funcional, Natália Colombo, bem-vinda. Obrigada, Carol. Meninas, aproveitem, perguntem tudo o que vocês quiserem, porque essa pauta vai ser muito legal. Panelas, aquela história de panela velha é que faz comida boa? Sei não, hein? Você vai contar quando é que a gente tem que jogar fora também a panela, né, minha amiga? E tem várias que eu tenho certeza que o pessoal tem em casa, que são umas que tem que olhar e jogar na hora. Sério? Tem um meio termo pra tudo, mas eu acho que tem algumas coisas que não tem como a gente levar adiante. Antes de começar a falar sobre panelas, eu queria falar, pedir calma pra vocês. Não se desesperem, não surtem. É um assunto que é bem polêmico, né? A gente estava até aqui, agora há pouco, falando um pouco sobre panela e já rolou a maior polêmica. Mas, meu Deus, eu uso tal panela, sempre achei que essa fosse boa. E o que acontece, né? Quando a gente vai falar sobre panelas, a gente vai entrar um pouco no assunto de toxinas e a gente vai entrar um pouco no assunto de metais pesados, tá? Então, só pra adiantar, né, até pra tirar um pouco dessa angústia, o nosso corpo tem capacidade de detoxificar e de eliminar algumas substâncias que a gente entra em contato. Como, por exemplo, o alumínio, como uma série de toxinas ambientais. O que a gente precisa considerar, principalmente, é a exposição a longo prazo desse tipo de toxina. E a gente precisa considerar que muitas vezes o nosso corpo não dá conta de eliminar esse monte de toxina. Tá. Então é uma questão da gente ter isso em mente, tá? E fazer as melhores escolhas. Então eu vou dar aqui uma série de dicas. Então, se vai usar uma panela de inox, como vai usar? Se vai usar uma panela de alumínio, tem alguns alimentos que é melhor evitar, tem algumas maneiras, algumas coisas que dá pra fazer que diminuem a liberação do alumínio para o alimento e por aí vai. Que legal! Então, assim, nada radical. Eu gostei dessa introdução da Nath, porque, assim, a gente sabe que dá para viver na bolha. Sim, exatamente. É importante estar bem informado, mas vamos usar a informação com bom senso, certo? Exatamente. Na tela, então, a primeira afirmação, e você me diz se está certo ou errado. Participem com a gente, @VocêBonitaTV, a gente coloca aqui a sua resposta. Vamos ver se bate com a resposta da Natália hoje ao vivo. Primeira afirmação na tela. O material da panela pode influenciar na perda de nutrientes durante o cozimento. Vamos dar um tempinho pro pessoal de casa, Gláucia? Mandar a resposta. O que você acha? O material da panela, ele influencia na perda de nutrientes? O que eu já ouvi, até antes de responder, Nath, é que assim, cozinhou, perdeu um pouquinho de nutriente. Isso é certo. Sim. Agora, será que o contato com esse material, com este, diminui também esse lance dos nutrientes? Vamos pensar um pouquinho. Vamos para a pergunta número 2 e depois a gente volta, certo? Para dar um tempo para vocês responderem e você já me conta. Próxima afirmação na tela, certo ou errado? O alumínio das panelas migra para o alimento. Isso daí é certo ou é errado? O que vocês acham? Será que o alumínio das panelas ele vai dar uma migrada para o alimento? Tô pensando aqui. Como é que um alumínio de uma panela migra, né? Não sei. Vou dar um tempo para vocês responderem também. Chegou alguma resposta da primeira pergunta, Gláucia? Vai olhando aí, senão eu pego aqui. Hein, meninas? Então tá, você quer que eu coloque a próxima pergunta? Ó, eu já vi que já chegaram várias aqui no meu, hein? Aí, ó, estão falando do antiaderente, estão falando de panela de ferro, estão perguntando cadê a panela de vidro. Vamos falar da panela de vidro. Panela de barro. Coisa que não acaba mais. Então vamos responder a primeira pergunta, enquanto vocês mandam respostinhas pra gente. Olha lá. Certo ou errado? O tipo, então, da panela faz com que a gente perca mais nutrientes no cozimento? Certo. É isso certo? Mesmo. Certo. Sério? Sim. Isso é correto? Isso é correto. Não é só cozinhar que... Então, na verdade, assim, o fato de você cozinhar determinados alimentos já faz com que aconteça uma perda importante. Então, por exemplo, se você cozinha um brócolis na água, né, o brócolis, ele perde completamente aquela coloração verdinha dele e por aí vai. O que acontece? Alguns compostos, como por exemplo o alumínio em alguns tipos de preparação, por exemplo, uma panela de alumínio num molho de tomate, por exemplo, você acaba perdendo um pouco do licopeno presente no tomate. Se você refoga um brócolis numa panela, por exemplo, de alumínio, até numa panela de inox, tanto o brócolis como a própria cebola, por serem compostos que têm um pouquinho mais de enxofre, e esse enxofre tem uma série de benefícios, ela também acaba tanto aumentando a liberação desses compostos para o alimento, como diminuindo essa quantidade de enxofre do alimento. Então quais seriam as panelas que modificam esta, que é um exemplo de alumínio, certo?
E a panela de inox. De inox. Então, essas, dependendo do que a gente for colocar de legumes... Depende do tipo de alimento, sim. E a antiaderente pode fazer isso também. Mas, na verdade, ela não necessariamente vai só fazer com que haja uma diminuição de nutrientes, mas ela pode modificar esse alimento, tá? Como, no caso, fazer um frango grelhado numa panela antiaderente, que é o que a gente mais faz, né? Pra usar menos óleo. Nós já vamos entrar nessa, então, gente. Deixa ela lá. Esse é o que da questão de hoje? A antiaderente, que é a que a gente mais encontra. Aquele lance, antiaderente ótimo, não gruda, não põe gordura. Muita calma nessa hora que Natália Colombo vai dizer as verdades. Daqui a pouco da Eriquinha, eu também já fiquei assustadíssima. Vamos colocar, então, a resposta, porque estão chegando... Aliás, quem acertou essa primeira foi o Ebert. Ele acertou, ele disse sim, diminui. Então... Estrelinha pro Ebert. Agora eu quero ver a resposta da segunda. Vamos lá. A segunda pergunta foi essa. O alumínio das panelas migra para o alimento. Vamos ver quem respondeu pra gente. Quero ver a sua resposta. Olha lá. Vai girar ao vivo. Amandinha, obrigada, um beijo. Acredito que as duas perguntas estão certas. Influencia no cozimento e migra o alumínio. Será que ela acertou? Natália Colombo, diga lá. Correto. Certinho. Ele migra? Migra. Na verdade, a questão da panela de alumínio é basicamente essa. Então, existe uma migração. Os estudos, eles mostram que essa migração, ela depende de uma série de fatores. Então, dependendo do tipo de alimento que você está cozinhando, por exemplo, alimentos com mais teor de sal, alimentos mais ácidos. Então, por exemplo, um molho de tomate, né, que é uma coisa bastante comum da gente fazer, é um tipo de preparo que tem muita migração do alumínio para o alimento, tá? O que a gente sabe? Que esse alumínio, ele vai migrar para o alimento, tá? E a gente vai comer esse alimento, então a gente vai entrar em contato com esse alumínio. Desse alumínio que vem junto com o alimento, muito pouco é absorvido pelo nosso trato gastrointestinal, tá? Então a gente estima que aí de 2 a 4% mais ou menos seja retido. Tá. O problema quando a gente pensa no alumínio é que a gente precisa considerar que a pessoa que que come com alumínio, ela não vai comer só em uma refeição, né? Ela come geralmente ela vai almoçar, ela vai jantar, de manhã ela vai fazer alguma coisa numa panela de alumínio, e isso ao longo de toda uma vida. Então, isso contribui muito para esse acúmulo de alumínio no nosso organismo. Além disso, o que a gente precisa pensar? Quando a gente pensa em alumínio, intoxicação por alumínio, existem vários outros compostos que têm alumínio, várias outras substâncias. Por exemplo, desodorante, antitranspirante, tem alumínio na composição, né? A maior parte deles, pelo menos. Tem uma série de coisas, produtos de padaria para deixar o pão mais fofinho, geralmente tem alumínio. Então, a gente está entrando em contato durante toda a vida com muito alumínio. Pãozinho da padaria tem alumínio, amiga? Na verdade, já tinha não é que tem essa? alumínio, mas tem uma substância que faz o pão ficar mais fofo, além do glúten, que por isso que ele é muito mais crocante, a gente não consegue acertar em casa, né? Então, assim, é pouco que isso fica pro organismo? É pouco, mas imagina uma pessoa que come na panela de alumínio, usa desodorante todos os dias, come o pão de padaria e por aí vai, porque são várias outras coisas, alimentos enlatados. Aquele alumínio da lata também vai. Então, assim, é muito, né? E o alumínio, ele tá relacionado com uma série de disfunções no nosso organismo. Então, a gente sabe que o alumínio, ele compete com cálcio. Então, ele pode gerar uma osteopenia, ele pode gerar um raquitismo. Além disso, ele tá muito relacionado com Alzheimer, tá muito relacionado com Parkinson, com alguns tipos de câncer, inclusive com hiperatividade infantil e déficit de atenção. Jesus amado, fui! Depois é tudo isso? Tudo isso, mas assim, o que a gente também precisa pensar quando a gente fala, né? Que falei, entrando nos metais pesados, calma, pessoal, não se desespere. Calma. Pensei na bolha. O que a gente precisa considerar é assim, para alguns públicos especiais, então, por exemplo, uma criança, um bebê, ele tem uma capacidade de detoxificar menor. Então, a gente sabe, criança tem um sistema imunológico um pouco mais debilitado ainda, né? A gente vai formando isso ao longo da vida. E também detoxifica menos, porque ainda não entrou em contato com muita coisa. Então, as crianças, elas são muito susceptíveis. Então, quando a gente fala de uma panela que possa liberar mais alumínio para esse alimento, tanto para criança como para idoso, são públicos que é legal a gente tomar um pouco mais de cuidado. Aí pode aumentar, inclusive, alergias? O inox. Quando a gente chegar na alergia, a gente chega no inox. Deixa eu deixar a próxima perguntinha para vocês já irem me respondendo, tá? Vamos colocar na tela. Olha isso, gente, é conteúdo que não acaba mais, né? Mas vamos pensar na bolha. Não dá para viver na bolha, mas dá para viver bem informado. Olha lá. Certo ou errado, a panela de inox não é uma boa opção pelo fato do alimento grudar mais e precisar de mais óleo. O que vocês acham?
Tá. Então responda, Nath. É certo ou é errado que a panela de inox ela não é uma boa opção? Porque ela gruda mais. Na verdade, Carol, eu vou levantar um certo, mas assim, também tem algumas observações, tá? Tá bom. E eu acho que é uma coisa importante pra gente falar sobre a panela de inox. Então, realmente, a panela de inox, ela é uma panela que vai precisar de um pouquinho, não diria de muito óleo, mas ela vai precisar de um pouquinho de óleo, porque senão a chance de grudar é um pouquinho maior, tá? No entanto, a panela de inox, ela pode ser uma boa opção quando ela é usada de algumas maneiras. Então, por exemplo, a panela de inox, ela é uma panela que é feita com uma liga de ferro, níquel e cromo, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu levantar para Quanto mais pesada essa panela, isso quer dizer que ela tem mais ferro e ela tem mais níquel, tá? Tá. Por um lado, o que a gente sabe? O níquel, ele também pode migrar para o alimento. E quando a panela de inox ela é mais levinha, ela tem uma chance maior de desgastar mais rápido e desse níquel poder migrar para esse alimento, tá? O níquel, o que ele faz? Ele potencializa... Essa é pesada. O níquel, na verdade, ele interfere na questão do sistema imunológico. Então, para pessoas muito alérgicas, por exemplo, ele não é uma boa opção. Porque ele está muito relacionado com dermatites, ele está muito relacionado com processos alérgicos, porque o níquel deixa a pessoa mais sensibilizada. Então, uma pessoa que já tem muita alergia vai piorar se consumir alimentos cozidos numa panela de inox. Tá. O que a gente sabe quando a gente fala da panela de inox? Existe um processo que a gente chama de tratamento de cura, na verdade, que é capaz de diminuir muito essa quantidade de níquel que vai ser liberada para o alimento. Que é, quando você comprou uma panela de inox, você pega ela e você ferve água nela. Ferve água uma vez, joga fora, só água. Faz isso 3 vezes. Nesse processo, você já acaba tirando uma boa concentração de níquel, então você diminui essa liberação de níquel para o alimento. Diminui o impacto, então, daquilo que você está falando. Que legal! Exatamente. 3 vezes. Ferveu, joga fora. Ferveu, joga fora. Ferveu, joga fora. Exatamente. Então, neste ponto, a gente pode fazer o uso com um pouco mais de segurança. Sim, exato. Agora, para uma pessoa muito alérgica, não. Então, aquela pessoa que é muito alérgica, que geralmente reage a tudo, desde alimento a pó, aí não é interessante. Porque daí ela é capaz de deixar essa pessoa mais sensibilizada. Então, para quem tem as alergias, cuidado. Perguntinha do público na tela, olha lá, estão chegando várias. Quem escreveu pra gente? Vamos ver. Um beijo, Letícia, obrigada. É verdade que quando cozinhamos na panela de alumínio não devemos arear porque se forma com o tempo óxido de alumínio? Boa pergunta. Sim, na verdade, a gente até ia falar sobre isso. É verdade. Arear a panela de alumínio, deixar ela linda, brilhante, é uma das piores coisas que a gente pode fazer com a panela, tá? Então, realmente isso acontece. Por quê? Porque as panelas, elas vêm com uma camada. É igual quando você pega um papel de alumínio, certo? Papel de alumínio, ele tem 2 lados, né? E aí todo mundo fica, mas com que lado que eu coloco de perto do alimento? Enfim, eu sempre falo que papel de alumínio é uma coisa que a gente tem que usar com muita cautela. Mas o lado correto para você usar no alimento é o lado mais brilhante. Porque esse lado brilhante, ele vem como se fosse uma capa de protetor. Então, a chance de migrar alumínio é menor. Então, é ao contrário, tem que usar com o brilho para baixo. Exato, exatamente. A panela, ela também vem com uma proteção. Quando você vai arear a panela, você tira toda essa proteção, tá? E aí, o que você poderia fazer? Se você gostar da sua panela brilhante, você pode arear ela por fora, né? Mas por dentro, não. Tem um outro processo também que é importante, que a gente falou aqui do inox, que o fato de você ferver água pura numa panela de alumínio e descartar por 6 vezes, você consegue diminuir em 70% a 80% a chance desse alumínio migrar para o alimento. Só que quando você ferve, ela fica preta, né? E aí, lógico, fica feio, você vai querer arear ela de novo. Então, aquela panela de alumínio preta, na verdade... É a que é a boa. Exato. Aquela que tá feiona, assim, que você fala, eu vou cozinhar aqui? Sim. Sabe quando você, quem faz isso em casa, com certeza deve perceber, né? Nossa, antigamente eu via isso e falava, gente, mas o que é isso, né? Eu não conseguia entender. Quando você areia a panela, se você pegar um papel e passar nela, ele sai preto, cinza. Sai. Não sai? É o alumínio migrando da panela. Então imagina você fazer um molhinho de tomate nessa panela de alumínio areada, que beleza. Cheio de... Ai, Jesus. Bom, enfim, tá aí. São as informações. A gente tem que estar preparado para ouvir também. Tem mais uma perguntinha do público que essa é boa, hein? Olha lá, na tela.
Um beijo, Bruna, obrigada. As panelas possuem validade? Vamos entrar um pouquinho agora nesta antiaderente, que eu sei que tá todo mundo esperando. Então, em geral, elas não possuem validade. Então, assim, elas têm um tempo de vida longo, né? Tudo vai depender muito do jeito que você cuida da sua panela, né? Tá. Principalmente. Então, a panela antiaderente é o seguinte, ela tem 2 compostos que são extremamente tóxicos, tá? Eu não vou falar o nome inteiro, porque na verdade eu nem consegui decorar, que é o PTFE e PFOA, tá? Que são 2 substâncias que na verdade fazem parte do Teflon, desse revestimento de Teflon, que vai fazer com que o alimento ele não grude. O que acontece? Essas 2 substâncias, elas são extremamente tóxicas, inclusive para o meio ambiente, tanto que já tem uma série de campanhas nos Estados Unidos e na Europa para tentar tirar essas substâncias do Teflon, né? Exatamente pelo impacto que isso causa no nosso organismo. Tá. Tanto que, você já deve ter reparado, Carol, se em casa você coloca uma panela de antiaderente para esquentar e você por acaso vai fazer alguma outra coisa e ela fica lá, começa a sair uma fumaça, certo? Certo. Sim, essa fumaça são na verdade gases tóxicos provenientes desse superaquecimento dessas 2 partículas. Então isso é extremamente tóxico para o ambiente, é extremamente tóxico para a gente também, tá? Minha amiga, e a história que não gruda, que o antiaderente é mara, que daí não precisa botar óleo? E na verdade, assim, ele até é interessante, até ele não ter um risco. Ele tem um risco do tamanho de uma pontinha de nada, de uma faca, ele já tá migrando composto pro teu alimento. Joga fora. Então, aquela panela, às vezes a gente chega na casa de algumas pessoas e aquela panela que ela era preta e ela já tá branca, porque já saiu tudo e mais um pouco. É só Tudo isso migrou pro alimento, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as panelas antiaderentes, mas muito cuidado. Por quê? Essas 2 substâncias, elas já estão relacionadas com uma série de doenças. Então, desde câncer até infertilidade, até alterações em sistema neurológico, e elas são consideradas, principalmente o PFOA, né, que é uma dessas substâncias, é considerado uma substância obesogênica ambiental. Então, o que são essas substâncias obesogênicas que a gente considera? Que são substâncias que entram no nosso corpo e elas agem como se fossem alguns hormônios relacionados com a questão de fome e saciedade, como, por exemplo, insulina, leptina e outras coisas. Então, ela interfere muito na questão do peso. Então, a gente sabe que uma pessoa intoxicada, no geral, é uma pessoa que tem uma chance muito maior de engordar. E a gente vê na prática que tem pessoas que falam, né? Nossa, de respirar parece que eu engordo. E você vê que tem pessoas que você tem realmente uma dificuldade maior para conseguir promover o emagrecimento. Existem várias funções, mas várias... Tem como diminuir esse impacto no caso do antiaderente? Na verdade, não. Pode ferver água, ferver água, não tem muito o que fazer. Na verdade, o que seria o ideal, né? Até eu falei da questão da carne. E eu imagino que vocês já tenham falado aqui sobre a formação de acrilamida, reação de Maillard no alimento em algum momento. O que é isso? Quando você quando você coloca um calor seco com ausência de umidade no alimento, então principalmente alimentos com bastante proteína, como um filé de frango, um filé de carne, por um lado você tá tirando óleo, mas você está favorecendo a formação desses compostos, que também tem aí outros efeitos para o nosso organismo. Então eu não estou dizendo que não dá para usar a panela antiaderente, dá para usar, tá? Então você pode grelhar essa carne com um pouquinho de água, melhor do que sem nada, tá? Colocar um pouquinho a cara de desespero. Não, eu tô olhando, achando tudo muito louco, assim, muito louco, né? Muito louco falar do antiaderente, imaginar isso. Só que assim, e você tem que deixar tempo suficiente para que não saia realmente aquele monte de gases. E mesmo essa questão do alimento, formação de reação de Maillard, a gente até pode falar num outro momento. Existem algumas coisas que a gente pode fazer nesse frango, nessa carne, só pra você não ficar tão desesperado. Pra diminuir esses impactos. Não, nós vamos fazer tudo no forno. Aí nós vamos ter que falar do tipo de forma que pode no forno. A de silicone, sei lá. E por aí silicone é legal, Nath? Já conta. A gente fez a nossa culinária hoje, nós fomos de silicone. Será que o silicone também vai pro alimento? É muita coisa, na verdade. É muita informação. Fala, pode falar. Desculpa, e na verdade, assim, o principal cuidado, não pode deixar riscar. Riscou, é lixo, infelizmente. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou vai liberar e você tá sabendo o que tá acontecendo. Exato. Você está informada a respeito Agora você já sabe. Próxima pergunta. Será que é certo ou errado? Na tela. Essa é do público, né? Tá aí. Evert, obrigada. Quando e como usar a panela de barro?
Qual é a sua opinião? Bom, a panela de barro, ela também vai requerer aquele procedimento de cura, então é importante também ferver a água nessa panela e descartar pelo menos 3 vezes. E o maior problema da panela de barro é porque ela favorece a proliferação de micro-organismos, então ela precisa ser muito bem higienizada, então basicamente é o único cuidado. Uma outra coisa também, gente, panela não serve para guardar alimento, tá? Não sei que a gente esteja falando de uma panela de vidro que não seja pintada, não seja colorida, e quando a gente está falando de uma panela de cerâmica. Fora isso, armazenar alimento em panela nunca é uma boa opção. De jeito nenhum, né? Botar na geladeira a panela? Não, nem Já pensar. viram isso? Ou deixar no forno? Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, perguntinha agora, vamos entrar neste assunto. Panela de cerâmica. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Ana Paula, obrigada, um beijo. A panela de cerâmica é a melhor opção, seja sincera em sua resposta. Natália Colombo. Bom, na verdade a panela de cerâmica, ela é sim a melhor opção, tá? Porque ela é uma panela atóxica. É óbvio que quando a gente fala de panela de cerâmica, a gente também tem que tomar cuidado, lógico, porque existem muitas panelas de alumínio que são só revestidas com a cerâmica. E aí a gente entra no mesmo problema. Riscou, você vai ter uma liberação de alumínio. Pode ser um pouco menor do que uma panela de alumínio, mas vai ter. E tomar um pouco de cuidado com as panelas de cerâmica mais antigas, porque antes elas tinham, como revestimento, elas tinham chumbo. E aí o chumbo também a gente tem uma série de outros problemas, porque é um metal pesado, inclusive é um dos mais tóxicos que tem na natureza, então aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas quando a gente está falando de uma panela de cerâmica inteira, ela é a melhor opção sempre. Como a gente sabe que ela é inteira de cerâmica? Tem que ser tem que ser algo verdadeiro do vendedor, da marca. Exato. Geralmente a gente não é acostumado a isso, né? Mas assim, quando você vai comprar a panela, na caixa vem o que contém essa panela, entendeu? Tipo, eu comecei a prestar atenção de um tempo pra cá e realmente sempre vem, imagina, né? Tipo um rótulo, é um rótulo do produto. Um rótulo pra vocês olharem, é mais ou menos o da isso. panela. O da panela. Então, caso ela seja de cerâmica, só assim, por fora um alumínio até pintado e também por dentro só um revestimento de cerâmica, riscou também complica. Vale o mesmo raciocínio, então a gente tem que tomar cuidado. Então vai usar panela de cerâmica, o mesmo cuidado que uma panela de teflon. Não pode riscar. Então ela começou a riscar, ela já começou a liberar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem sincera. A gente sabe que tudo isso tem um valor, tudo isso custa, enfim, que a gente acaba gastando dinheiro com essas coisas. E às vezes você tem lá um tantão de panelas, tem que gastar, comprar tantas outras coisas, você fala assim, eu não vou trocar minhas panelas agora. O que vale hoje para você do bom senso do uso dessas panelas? Então, por exemplo, para quem está assistindo a gente que tem um monte de panela de inox, pode hoje começar a ferver essa água e jogar para diminuir o impacto? Vai dar certo? Sim, vai dar certo. Na verdade, é essa a questão, sabe? Até queria terminar falando isso, porque eu imagino que todo mundo deve estar desesperado assistindo essa entrevista. E assim, eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de informação, porque eu sempre falo que a gente está exposto a muita coisa que a gente não consegue controlar e que a gente não tem o que fazer. Então, aquilo que está dentro da nossa casa e que a gente sabe que pode nos trazer um prejuízo a longo prazo, o máximo que a gente conseguir evitar, a gente só vai ter benefícios disso. Então, qual é a questão, entendeu? Que eu acho mais importante. Se você tem uma panela antiaderente, uma frigideira antiaderente, ela está riscada, uma panela que está riscada, infelizmente, eu não indicaria de maneira alguma. Uma panela de alumínio, usar com cautela. Então, se a gente viu que alimentos, todo tipo de preparação mais ácida não é muito interessante. E o que a gente vai fazer? Parar de arear a panela, né? Ela vai ficar com a panela feia, mas enfim, é por uma boa causa. Parar de arear a panela e sempre que possível fazer aquele procedimento de ferver a panela, pelo menos 5, 6 vezes e descartar essa água. Então, aí a gente consegue usar, é uma coisa que dá para levar adiante. A panela de inox é uma panela que eu até gosto mesmo, dependendo do tipo de panela que você tem de inox, a migração de níquel ela é pequena, tá? Então, comparando aqui os outros problemas. Exato. Então, assim, comparando com tudo. Agora, foi o que eu falei, para uma criança alérgica, para uma pessoa alérgica, eu não indicaria, porque realmente ela fica muito mais sensibilizada. Agora, para limpar uma panela que é de cerâmica verdadeira, assim, 100% cerâmica, é até mais fácil, porque ela não vai riscar. Sim, exato, é muito fácil, é muito fácil. E na panela de cerâmica, você não precisa usar nada, na verdade, ela não vai grudar, né? Ela também não gruda. E isso também, sempre tomar cuidado com o que você está usando para limpar a panela. As panelas, elas vêm com revestimento que, na verdade, protegem essa migração. Então, aí que ele perguntou, né, quanto tempo dura uma panela? Não tem validade, mas dependendo do que você está fazendo com essa panela, aquela pessoa que usa muita panela de alumínio e areia essa panela 3, 4, 5 vezes na semana, né? Então, assim, já tem uma migração importante. Não vai ser legal. Tá aí. Glaucia, temos mais um tempinho para uma última pergunta do público?
Ela adora quando faz assim. Então tá bom, vai. Uma última perguntinha na tela. Grande aula hoje de Natália Colombo a respeito das panelas. Um beijo, Laís. Obrigada. Qual tipo de panela segura mais o calor do alimento preparado? Boa pergunta. Dentro dessas panelas, a panela de inox, quando a gente tá falando de uma panela de inox mais grossa, ela é capaz de segurar mais dentro dessas panelas, tá? A panela de alumínio é uma panela que tem uma distribuição melhor do calor. Então, assim, no geral, isso vai variar muito do tipo de alimento que você precisa. Por exemplo, uma antiaderente, ela atinge um calor mais alto numa velocidade mais curta. Tá. E por aí vai. Então, isso depende muito do tipo de alimento para você avaliar o preparo. Olha, depois dessa, acho que eu vou aposentar o antiaderente mesmo. Né? Não tem nem o que dizer, o negócio... Uma aula, ficou com mais dúvida, pode escrever para ela. Natália Colombo, fantástica, sempre gentil. E o que estuda essa menina? Ela é doutora e um monte de coisa, gente. Eu não a chamo de doutora aqui, mas deveria estar na minha ficha doutora Natália Colombo. Você tem doutorado. Tô terminando. Isso é fantástico. Tá aí, quem quiser saber mais, siga no Insta. E ela é novinha, hein? Isso é fantástico. @doutora abreviado, Natália Colombo. @doutora abreviado Natália Colombo, e lá no seu site NC de Natália Colombo, nutre.com.br, ncnutri.com.br. Sempre uma Bacana, aula, sempre Carol. maravilhoso ter você Enorme aqui. tá aqui. Até a próxima. Obrigada.